Gente, então hoje chegamos aí no 12º profeta. Vamos falando nessa campanha nossa aí, nessa série, né, de mensagens dos profetas menores. E hoje nós vamos falar de Malaquias. Eu confesso para você que é difícil falar de Malaquias depois dessa palavra do pastor Kleber, né? Mas Malaquias está na Bíblia, o que está na Bíblia é para a gente pregar, né? Fala para o seu irmão assim, ó, coisa boa vem aí. Fala, é duro, mas é boa. Amém? Amém? Glória a Deus. Então nós vamos falar sobre Malaquias. Então, como eu tenho falado desde o início, nessa série nós estamos observando uma visão geral dos profetas. E hoje chegou o dia do Malaquias. Malaquias, ele é um profeta menor com uma grande mensagem. Então vamos orar, né? Como de costume, a gente ora primeiro, depois a gente lê o texto. Fecha aí seus olhos, Pai Santo, Pai amado, ó Deus, no nome de Jesus. Ó Deus, que o Senhor venha iluminar nossas mentes, nossos corações, ó Deus, para que possamos, ó Pai, aprender do Senhor e com o Senhor aqui nesta noite. Ó Pai, que esta palavra, ó Deus, venha encontrar terra boa, terra fértil em nosso coração. Que ela possa, ó Deus, crescer, florescer e frutificar no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Então nós vamos ver o que nós podemos aprender com o livro de Malaquias. E o texto da mensagem é: chega de brincar de religião. Você está brincando? Você vai parar hoje de brincar. Chega de brincar de religião. O texto é Malaquias, capítulo 1. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 10, que diz assim o texto. Preste atenção. Peso. O que é? Peso. Está pesando. Peso da palavra do Senhor contra Israel. Israel é povo de Deus e Deus pesou sobre ele. Peso da palavra do Senhor contra Israel. Por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós disseis: em que nos tem amado? Não era Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia amei a Jacó e odiei a Esaú. E fiz dos seus montes uma desolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Ainda que Edom diga: empobrecidos estamos, porém, tornaremos a edificar os lugares desolados. Assim diz o Senhor dos exércitos: eles edificarão e eu destruirei, e eles chamarão termo de impiedade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. E vossos olhos o verão, e direis: o Senhor seja engrandecido além dos termos de Israel. O filho honra o pai, e o servo seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais meu nome, e vós disseis: em que nós temos desprezado o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e disseis: em que te havemos profanado? Nisto que disseis: a mesa do Senhor é desprezível, porque quando ofereceis animal cego para sacrifício, isto não é mal? E quando ofereceis coxo ou enfermo, isto não é mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Porventura terá ele agradado de ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos exércitos: agora, pois, eu suplico, pedi a Deus que ele seja misericordioso conosco. Isto veio das vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos exércitos: quem há também entre vós que feche as portas por nada e não acenda debalde o fogo no altar?
Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei oferta da vossa mão. Só este texto já é uma lambada para a gente mudar de vida. Só esse texto já é uma lambada para a gente deixar de ser crente. Fala para o seu irmão, você é crente? Só esse texto já é uma pancada, não precisa nem de pregar, não precisa nem de fazer um hermenêutico, uma exegese. Só isso aqui já é uma pancada. Como diz a moçada, né? Acertou no rim. Não é verdade? Na Bíblia, Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. O nome deste profeta, o nome de Malaquias, quer dizer meu mensageiro. Então, Malaquias significa mensageiro de quem? De Deus. Deus está dizendo, esse aí é meu mensageiro. Esse aí está dando a minha mensagem. Esse aí está falando por mim. É a minha palavra que sai da boca dele. Deus está dizendo. Deus diz aqui com o nome de Malaquias. Então, o nome de Malaquias significa meu mensageiro. Significado que bem descreve a missão que ele tinha. Qual que era a missão? Comunicar uma das últimas mensagens do Senhor ao seu povo antes da chegada de Jesus Cristo. Então, Malaquias, ele comunica ao povo uma das últimas mensagens de Deus antes de Jesus nascer. Malaquias, ele foi escrito aproximadamente 400 anos antes de Cristo. Mais ou menos um século depois da volta dos judeus do cativeiro da Babilônia. Aqui neste livro, o profeta ele trata de alguns dos mesmos problemas enfrentados pelos seus contemporâneos, os profetas que foram contemporâneos a ele. Que profetas são esses? Nós já pregamos sobre eles, falamos sobre eles, que é Esdras e Neemias. Então Malaquias, ele trata aqui dos mesmos problemas. Deus já tinha falado por intermédio de Esdras, Deus já tinha falado por intermédio de Neemias, e o povo continuava errando. O povo continuava fazendo o que não era certo diante de Deus, fazendo o que não era certo diante dos olhos de Deus, na presença de Deus, fazendo aquilo que não era segundo a vontade de Deus. Então Malaquias aparece aí para poder repetir o que Esdras e Neemias já tinham falado. E ele confrontou o desprezo demonstrado pelo povo aos princípios divinos. Havia princípios divinos, e um dos princípios divinos era o casamento. E o povo não estava mais casando. O povo estava juntando os panos. O povo não estava mais, tinha os princípios do casamento. O povo estava divorciando por qualquer coisa. Largando a mulher, qualquer coisa. O povo não estava respeitando mais os princípios do casamento. Malaquias também ele criticou a mesquinharia de um povo que se preocupava com o seu próprio bem-estar. Um povo que se preocupava somente com o seu umbigo. O outro olhava para uma pessoa e você falava assim, não é comigo. Caía uma pessoa ali, não é meu parente, não é conhecido meu. Nem aí. O povo se preocupava só com si próprio. Então, ele fala sobre essa mesquinharia desse povo que se preocupava somente com si, com o seu bem-estar material. Preocupava com coisas terrenas. Um povo que se preocupava muito com bens, em adquirir, em ter. Somente ter. E negligenciava a responsabilidade que eles tinham com Deus. Fala com o seu irmão, você tem responsabilidade com Deus. Pode apontar o dedo mesmo para ele e falar assim, você tem responsabilidade com Deus.
Fala, se você não está cumprindo, você está negligenciando. Agora fala assim com ele, essa palavra é para você. Conta para você, fala, é para mim. Para mim. Malaquias, ele faz isso. Malaquias, ele inclui, porém, aqui uma mensagem esperançosa que olha para a vinda do Messias. Ele fala sobre a mesquinharia do povo, fala que o povo não estava respeitando as leis de Deus, mas Malaquias também tem uma mensagem de esperança, porque ele fala da vinda do Messias. Este profeta, como Isaías havia feito 300 anos antes, 300 anos antes de Malaquias, Isaías tinha falado da vinda de João Batista, queria preparar o caminho de Jesus. Malaquias também fala. 400 anos antes de João Batista aparecer, 300 anos depois de Isaías e 400 anos. Isaías fala que João Batista viria. 300 anos depois, Malaquias fala que João Batista viria. 400 anos depois, João Batista aparece. Por isso, Malaquias é um dos últimos a falar da vinda do Messias, porque o último foi João Batista. E ele falou 400 anos depois. Malaquias, ele comparou João a Elias, um profeta do Antigo Testamento, que tinham características parecidas. E o livro de Malaquias é um livro pequeno, não é verdade? Um livro pequeno. Este pequeno livro, ele trata de alguns assuntos muito importantes. São profetas menores com grandes mensagens. E nós temos aqui grandes mensagens neste pequeno livro do profeta Malaquias. O capítulo 1. O capítulo 1, ele chama a atenção do povo judeu por não ter retribuído ao Senhor a honra e o amor que ele merece. Quem é seu Deus? Quem é seu Deus? Está vivo aí? Quem é seu Deus? Você adora o seu Deus? Você serve ao seu Deus? Deus te pergunta nessa noite, se eu sou o seu Deus, onde está a minha honra? Onde está a minha honra? Malaquias, ele chama aqui a atenção do povo. O povo falou assim, ah, meu Deus, ah, Senhor, mas cadê a honra? Deixa Deus lá no último, faz tudo primeiro e Deus por último. Atende o filho, a filha, arruma a cozinha, faz tudo. Atende o marido, a esposa, atende tudo, faz tudo, atende o patrão, atende tudo. Os clientes, atende tudo. E Deus fica por último. Onde está a minha honra? Deus está perguntando. E ainda no capítulo fala assim, ó, você não chega diante de um governador de qualquer jeito, você não leva qualquer coisa para o governador, e para mim que você chama de Deus, você traz qualquer coisa, você aparece de qualquer jeito. Se você vai numa festa, num casamento, você compra uma roupa nova, um terno novo, faz o cabelo, vai lá no Salão da Vitória, dá um grau no cabelo, bacana, compra um batom novo, faz a unha. Mas para a igreja, tem todo de qualquer jeito, descabelado, a roupa que der isso mesmo, o jeito que tiver isso mesmo. Onde que está a minha honra? Deus está perguntando. Se eu sou Deus, onde está a minha honra? Especialmente, nós vemos aqui neste capítulo 1, Deus ele condena as práticas dos sacerdotes que deveriam ter dado para Deus as primícias, mas ofereciam sacrifícios inferiores. Essa palavra aqui agora, fala comigo assim, os diáconos falam assim, eu sou diácono. Fala forte, eu sou diácono. Os pastores evangelistas falam assim, eu sou pastor. Fala, sou ministro da palavra. Essa palavra é para você. Está dizendo assim, ó, especialmente Deus está condenando
Porque você cuida de tudo primeiro e deixa a obra de Deus por último. Faz tudo primeiro. E Deus está por último. Ei, se não fosse Deus, nem vida você tinha. Eu vou cuidar do meu emprego. Se não fosse Deus, você não tinha vida e morto não trabalha. Se eu sou seu Deus, onde está a minha honra? Eu estou falando, onde está a minha honra? É dura a mensagem, mas a gente toma uma pancada para a gente consertar. Toma uma daqui, outra dali, para a gente consertar. O capítulo 2 de Malaquias, o que ele diz aqui? Ele continua com críticas aos religiosos. Cadê os crentes? Cadê os religiosos? Religiosos que chegam no culto. Senhor. Aí lá fora, ele continua aqui com a crítica com os religiosos, mostrando aqui a negligência, que eles abandonavam as suas obrigações. E ele fala aqui dos descendentes de Levi, que são os sacerdotes, as pessoas que servem no altar. Aí, incluindo aqui diáconos, líderes de culto, líderes de ministério, as meninas da dança, Efésios Teen Kids, Efésios grande, igual as meninas falam, o pessoal do louvor. É isso aqui, o pessoal que serve no altar. Prepara tudo bonito, tudo bacana, mas ele está falando assim, ó, não adianta ter técnica. Cadê a santidade? Cadê a santidade? Se comparece diante de mim com as mãos sujas, manchadas da mentira, do engano, do adultério, da falsidade. Cadê a santidade? E aqui neste capítulo ele dá uma instrução do povo sobre a grandeza de Deus. Deus é grande. Ele vê tudo. Ele vê tudo. E ainda neste capítulo fala que a grandeza dele, ele vê tudo, e principalmente uma coisa. E eu queria que você repetisse comigo. Fala assim comigo: infidelidade. Está aqui neste capítulo 2. Infidelidade. Esta infidelidade, essa palavrinha pequenininha chamada infidelidade, é motivo que o Senhor rejeita a adoração de muitas pessoas que não cumprem em buscar a santidade. Tem gente que acha que está adorando. Cantar é uma coisa, adorar é outra. Ministrar alguma coisa, dar uma aula, dar um curso, pregar, dançar, é uma coisa. A adoração é outra. Para adorar tem que estar em santidade. Tem que ter comunhão com Deus. Tem que estar cheio dele. Você tem que estar nele, mas ele tem que estar em você. Ele está dizendo, a infidelidade é o motivo porque Deus não recebe a adoração de muitos. Como já diziam alguns pregadores antigos, tem gente que adora a adoração, não chega no teto. Oxalá no céu. Não chega no teto. Oxalá no céu. Por quê? Porque não está buscando com santidade. Nós precisamos estar em santidade, buscar a santidade. É certo, nós não somos perfeitos, nós estamos em busca da perfeição, mas hoje eu preciso ser melhor do que eu fui ontem, e amanhã eu tenho que ser melhor do que eu sou hoje. Eu tenho, é obrigação. Não é se eu quiser, não, eu tenho. Por quê? Porque eu quero ir para o céu. João capítulo 3.
Capítulo 3, aqui ele prediz a vinda de um mensageiro. Para que esse mensageiro viria? Ele está predizendo que ele ia pregar sobre o caminho do Senhor. Capítulo 3 é uma profecia aplicada a João Batista e ao trabalho de João Batista como precursor de Jesus. E aqui ele fala que João Batista viria, que pregaria, que falaria. E tem pessoas que não gostam, falam assim, a palavra foi muito dura. 400 anos antes de Jesus nascer, Malaquias fala aqui, ó, vai vir um precursor de Jesus, falando que João Batista viria. E 400 anos depois, João Batista aparece no deserto pregando, falando. E como que João Batista pregava? Igual o pastor Vanderlei. Ele conserta a sua vida, senão você não vai para o céu. Não, vem cá, eu vou te ajudar. O pastor Vanderlei prega assim. Pregava. O Espírito Santo de Deus me tomou nessa tarde de um jeito que o negócio agora é diferente. Porque o que João Batista pregava? Raça de víbora! Arrependei-vos, senão você vai para o inferno. Se arrependa! Está prostituindo? Para, vai para o inferno. Está mentindo? Para, vai para o inferno. Está roubando? Para, vai para o inferno. Está fofocando? Para, senão você vai para o inferno. Raça de víbora! É assim que João Batista pregava. Tanto que estava passando a mulher adúltera, né? Casada com o homem lá, mas estava em adultério. E ela passando, e João Batista grita bem alto: adúltera, se arrependa, senão você vai para o inferno. E o que a mulher pede? A cabeça dele. Eles cortam a cabeça dele, ainda é servido numa bandeja a cabeça dele. Mas João Batista está no céu e ela está no inferno, porque não ouviu a voz do homem de Deus. 400 anos depois disso aqui, no capítulo 4, no capítulo 3, ele está falando assim, ó, João Batista velho. João Batista velho. Neste capítulo também fala de um problema que acontecia no meio da igreja, no meio do povo de Deus, acontecia naquela época no meio das pessoas religiosas. Cadê os religiosos? Acontecia um problema no meio dos religiosos, ele fala desse problema aqui. E ele critica o povo da época que não dava dízimo. E hoje não é diferente, não, tem gente que não dizima. Eu pedi pastor Daniel, ele agora, na secretaria, imprimir a lista de dizimistas lá. Eu tenho certeza que muitos nomes que estão aqui não vai aparecer na lista. E aqui no capítulo 3 ele critica essas pessoas. Ah, pastor, eu não dizimo que eu não trabalho. Você não ganha nenhum dinheiro, não? Não. Nada, nada. A Bíblia fala para a gente dizimar de tudo que vem nas nossas mãos. Tem pessoas que não trabalham de carteira assinada, mas ganha 10 reais. Dele é só 9, não é dízimo. Eu vejo os meninos. Tem criança aqui que dizima, é dizimista fiel. Porque dízimo não é quantidade. Todo dízimo tem o mesmo valor, é 10%. Criança que vem. Fiéis. O pessoal da tesouraria sabe, tem algumas crianças, meninos 12, 13, 14 anos, se tiver uma conta para poder pagar no dia tal, você sabe que naquele dia entra o dinheiro daquela pessoa lá. Tem a conta de água aqui é pago com o dízimo de um adolescente. Quanto tempo? Agora, o texto está falando aqui, ó. Não dão dízimo. E acha que está tudo normal, acha que vai para o céu.
ladrão entra no céu? Entra? Entra? O texto fala que quem não dizima está roubando. Roubando de quem? Roubando de Deus. Roubando de Deus. Está roubando. Não é o pastor Vanderlei que está falando, não. É o profeta Malaquias, homem de Deus, aqui na palavra do Senhor. Deus falando na boca do profeta. Qual que é o nome de Malaquias? Significa o que mesmo? O quê? Mensageiro de Deus. Ele que está falando. Quem não dizima é... Um dia uma pessoa virou para mim e falou assim, pastor, o senhor não pode pregar que quem dizima é ladrão, não? Eu falei assim, não, irmão, posso não? Então não posso pregar que Jesus é amor também, não? Na Bíblia está escrito que Jesus é amor, mas também está escrito que quem não dizima é ladrão. Então eu prego Bíblia, irmão. Prego Bíblia. Por quê? Eu fui chamado por Deus para guiar o rebanho de Deus para o céu. Se eu negligenciar essa palavra, eu estou contribuindo para você ir para o inferno. Eu não quero isso. Eu não quero que Deus me cobra isso. Deus vai me cobrar isso. Se eu chegar lá, Deus vai falar comigo assim, ó, você não ensinou o povo a dizimar. Por isso que eles estão indo para o inferno. Agora você vai para lá também junto. Agora fala com o seu irmão, o pastor também tem que ser salvo. Então ele tem que falar a verdade. Falar a verdade. Malaquias faz isso aqui. E o povo falava assim, lá em Malaquias. Hoje, muita gente fala assim, ó, a dízimo é coisa do Antigo Testamento. Malaquias está criticando justamente isso. Os judeus que não davam o dízimo, que falava que era da velha aliança, a nova aliança nem tinha chegado ainda. Eles falando que era da velha aliança. Nem tinha chegado a nova. Malaquias está falando que ainda ia vir o precursor da nova aliança. Como que o povo não entende? No capítulo 4, ele encerra o livro como uma nota final de esperança para o povo do Senhor. E ele comenta de novo do mensageiro que ajudaria o povo a voltar e se converter ao Senhor para evitar a rejeição total de Deus. Ele está falando assim, ó, Deus já está rejeitando. Mas vai vir um que vai te ajudar a não ser totalmente rejeitado por Deus. Que vai te ajudar a ser aceito por Deus. O livro de Malaquias, ele é citado com grande frequência em pregações nos dias atuais. Os defensores de uma teologia bíblica frisam alguns versículos, especialmente a ordem de Deus sobre dízimos em Malaquias 3:10. Para quê? Para ensinar que as pessoas que não dão o dízimo com fidelidade não serão abençoadas por Deus. Mas o que dá dízimo com fidelidade é abençoado por Deus, porque Deus, ele abre a janela dos céus. Preste atenção, ele abre a janela, não é a porta. Não. Porta se abre por fora, janela só se abre por dentro. Deus está lá no céu, lá dentro, então ele abre a janela do céu e derrama a bênção sobre o dizimista fiel. Mensagem dura, pastor, é dura. Se vamos aproveitar alguma lição de Malaquias para a igreja de hoje, isso nos ajuda a refletir sobre o principal ensinamento aqui neste livro que está no capítulo 1. Qual que é o capítulo 1? O que ele diz? Deus olhou para o povo, Deus viu a falta de santidade e falta de dedicação. Tinha uns que até buscavam santidade, mas não se dedicavam. Buscava, orava, clamava, mas não se dedicava. Um monte de coisa para fazer no templo eles não faziam. Passava, nem era com ele. Não é comigo, não. Vê um papel caído no chão, não é comigo, não. É a equipe de limpeza do sábado. Na quinta-feira o papel caiu no chão, não é comigo, não. O pastor Daniel, a equipe dele é o final de semana agora, então é com ele.
Falta de compromisso. Tinha até santidade, buscava até santidade, mas não tinha compromisso. Falta de dedicação dos sacerdotes, dos diáconos, dos obreiros, dos adoradores, dos levitas, dos pastores. E ele diz assim, ó, se você não se dedica, é melhor fechar. Melhor fechar. Está dedicando? Não, melhor fechar. E continuar aberto. Você não quer mudar de vida? Ele está dizendo, quer mudar de vida, não quer transformar, não quer ouvir a palavra e mudar? É melhor você ir embora. Porque você está enganando você mesmo. Vai continuar aqui, lá ou aqui. Se você não mudar, você vai morrer e vai para o inferno do mesmo jeito, o que ele está dizendo. Não é o lugar. É ter Deus nele e Deus. É ter de Deus em você e Deus está em você. É sobre isso que ele está falando. E ele disse, ainda, para não permitir a adoração insincera. É uma chamada para os profetas. Eu falando agora com os pastores, os líderes de culto. Não permita no culto que você dirige a adoração insincera. Ele está dizendo. É melhor não ter esse culto se você permitir a adoração insincera. Em outras palavras, ele pediu para parar de brincar de religião. Faça o que é certo ou feche as portas. Ou seja cristão, porque crente não vai para o céu, não vai para o céu, é cristão. Ou seja cristão, ou vai para o mundo. Ou você quer ir para o céu, ou quer ir para o inferno, porque não existe outro lugar. Meu pai, ele faleceu com 84 anos. No dia 4 de janeiro de 2023. Alguns meses atrás, né? No início desse ano. Quem esteve lá no velório do meu pai viu o que alguns pastores falaram sobre ele. Meu pai foi crente. Foi cristão. Os últimos dias de vida dele, ele falava até com os médicos. Eu sou crente. Mas é de verdade. Se você não for, você não vai para o céu, não. Eu estava com Alzheimer. Ele não esqueceu de Jesus. Não esqueceu da igreja dele. Não esqueceu da minha mãe. Esqueceu de mim, achava que eu era irmão dele. Mas não esqueceu de Jesus. Virou para a pastora Valéria e falou com ela. Eu sou crente de verdade, meu irmão. Eu sou crente de verdade. Ele falava, chama a moça bonita lá. Eu já não lembrava o nome dela, mas chamava de moça bonita. E falava, eu sou crente de verdade. Olha só. Meu pai não era pastor. Não era diácono. Não era presbítero. Não era evangelista. Mas era adorador. Era servo. Serviu na mesma igreja 50 anos. 50 anos na mesma igreja. Davi, ele é prova disso mesmo. 50 anos na mesma igreja. Não virou pastor, não virou diácono, não virou levita, não virou nada. Em 50 anos, se ele pregou 10 vezes lá naquela igreja, foi muito. Pregava. Mas na igreja, serviu 50 anos na mesma igreja. Se ele pregou 10 vezes, foi muito. Mas ele tinha orgulho de ter um filho que era pastor. Ele não me lembrava do meu nome, mas quando ouvia a mensagem, minha mãe colocava na televisão lá a mensagem, eu pregando, e falava assim, ó, meu irmão pregando aí, ó. Homem de Deus, prega muito. Não esqueceu.
Lá no velório dele, um dos pastores falou lá, nós glorificamos a Deus. Ele ficou 60 anos por serviço à denominação e 50 anos na mesma igreja. Tinha raízes. Não era pastor, não era diácono, não era. Mas eu me lembro um dia, eu tinha 10 anos. Aonde que a gente morava? Nós somos um dos primeiros a morar na região, no bairro lá, tudo deserto, não tinha cerca, não tinha nada, era a maior maravilha, a gente brincava na rua até tarde, tinha uma matinha em frente lá de casa que a gente brincava doidado, o negócio era bom. Eu me lembro que eu tinha 10 anos, o senhor Walter, ele comprou um lote quase de frente lá de casa. E um dia eu estava brincando no meio daquele lote, e meu pai um pouquinho acima, assim, conversando com o senhor Walter, e meu pai falando para ele assim, ó, é Jesus que leva a gente para o céu. Se você não mudar a sua vida, você não vai para o céu, não. Você precisa de Jesus. Eu tinha 10 anos, eu me lembro. Meu pai falando, o senhor Walter foi para a igreja, e o senhor Walter foi, ficou lá, virou diácono. E meu pai continuou lá, tocava a sanfoninha dele, cantava no coral. Gente, o livro de Malaquias, ele retrata muito bem uma coisa assim. A questão não é de ter, é ser. Nós não precisamos de ter, nós precisamos ser verdadeiros adoradores. Porque a Bíblia diz que Deus, ele olha para o mundo constantemente à procura de verdadeiros adoradores. Adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Não é como meu pai dizia, não é crente meia tigela, não. Tem que ser o tacho inteiro. É por inteiro. Tem uma música que a gente canta assim, né? É por inteiro. Não é a metade, não. Não é só a mão, não. Tem que ser o corpo todo. Eu tenho que ser crente, cristão, servo de Deus. É na igreja e fora da igreja. É na ausência da minha esposa e fora da ausência dela. Eu tenho que honrar a minha esposa. E honra, gente, é nas costas, não é na frente. Por isso que Deus fala, se eu sou ser Deus, aonde que está a minha honra? É quando as pessoas acham que Deus não está vendo é que faz as coisas. A igreja não está vendo, o pastor não está vendo, o irmão não está vendo e vai lá e faz. Mas Deus é grande. Você tem ideia, o tamanho de Deus? O tamanho de Deus. Ele coloca o universo na palma da mão dele. Não é a terra, não. É o universo na palma da mão dele. Ele mede todo o universo com a mão. O tamanho desse Deus grandão. Então vamos parar de brincar de religião. Vamos deixar de ser crentes. Vamos ser cristãos. Vamos. Vamos ser cristãos. Vamos. Só quem quer ser cristão verdadeiro vai dar um pulo do seu lugar e vir aqui no altar. Mas é para encostar aqui mesmo no altar que nós vamos orar. Vamos fazer algo diferente de Deus nas nossas vidas. Eu sou o primeiro a chegar aqui. Porque eu quero mudança, eu quero transformação por completo. Oh, Deus. Esta palavra, Pai, ela é dura, mas é necessária. Por quê? Porque é uma palavra de amor. E na tua palavra o Senhor diz que o Senhor corrige a quem o Senhor ama.
Por isso, Deus, estamos aqui nessa noite. Queremos, Pai, no nome do Senhor Jesus, sermos mudados pelo Senhor. Queremos, ó Pai, deixar, ó Pai, a capa de crente e nos revestir do Teu Espírito e sermos cristãos verdadeiros. Queremos novidade de vida. Queremos deixar para trás tudo que ficou. Fica tudo lá atrás. Queremos a novidade com o Senhor agora. Ó Deus, muda vidas aqui nesta noite. Transforma corações aqui nessa noite. Faz um mover aqui, Pai. Ó Deus, tem pessoas aqui, ó Deus, há muito tempo orando, pedindo uma bênção, pedindo uma vitória. O Senhor é o Deus da bênção, o Senhor é o Deus da vitória, mas o Senhor também é um Deus que não desperdiça nada. O Senhor colocou essa pessoa neste processo, porque ao final deste processo, lá está a bênção, lá está a vitória. Mas no processo tem peleja, no processo tem desgaste, porque o Senhor está lapidando, o Senhor está preparando, o Senhor está transformando em uma joia preciosa para derramar a bênção, para derramar a vitória, porque tua palavra diz que o Senhor não pode jogar fora a bênção. Por isso, primeiro o Senhor prepara, o Senhor capacita para depois dar. Que este teu filho, essa tua filha, venha entender o processo que o Senhor está fazendo na vida dele, este processo que ele está passando. Muitas vezes será necessário deserto, muitas vezes será necessário uma caverna, muitas vezes será necessário um monte, muitas vezes necessário um mar, mas em todos estes lugares a presença do Senhor está, a vitória do Senhor está, a bênção do Senhor está, a fortaleza que é o Senhor está preparando, moldando, sacudindo, transformando para liberar a bênção, para fazer, para moldar um cidadão do céu. O Senhor está preparando, é um grande exército que vai morar no céu. E para treinar um exército tem peleja, tem luta, é muito treinamento, é um corre-corre, a gente corre para lá, a gente corre para cá, a gente anda agachado, a gente vai rastejando, a gente vai pulando, muitas vezes a gente vai mancando, mas a gente vai, nós vamos, porque sabemos que o Senhor conosco está, e bênção virá. Bênção virá. O homem segundo o coração de Deus. Fala assim comigo, Senhor. Minha filha, fala assim comigo, Senhor, meu Deus, eu quero O homem segundo o coração de Deus. moldado pelo Senhor. Muda meu coração, muda a minha mente, muda todo o meu ser. Eu quero sair daqui renovado, diferente. Eu quero ser um diferencial na tua obra. Fala, eu vou fazer mais para o Senhor. Para a partir de agora, o Senhor é a minha prioridade. Eu não vou trazer ovelha coxa, ovelha manca, cega. Eu vou trazer as primícias da minha vida ao Senhor. Tudo na minha vida é primeiro para o Senhor. As primeiras horas do dia será do Senhor. As últimas horas do dia também será do Senhor. Porque se não fosse o Senhor, eu não estaria vivo. Fala, é pelo Senhor, é pela tua misericórdia que eu estou aqui
nessa noite. E eu quero, eu preciso dessa mudança. E a partir de agora, eu sou uma nova pessoa. No nome do Senhor. Levante essa mão lá no alto e celebre ao Rei. Profetizo sobre a tua vida todas as bênçãos do Senhor. E essas palavras que você falou, declarou ao Senhor, se concretizem sobre a tua vida, porque a unção de Deus está liberada sobre a tua vida. A unção do Senhor está liberada sobre a tua família, sobre os teus